Maravilhoso Deus e Pai, mais uma vez nessa manhã estamos na Tua presença. Queremos pedir a Tua ajuda, Senhor, porque sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Por isso, ser com nossa reflexão, abençoe a nossa casa. Te pedimos também pelos amigos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que o Senhor possa, onde eles estiverem também, serem abençoados. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Feliz sábado a todos, mais uma vez nessa manhã. Alguns já estavam no primeiro culto, agora estão no segundo culto, vamos repetir, né? A minha filha, quando a gente era criança, assim, eles eram menorzinhos. Eu trabalhei um pouquinho lá na Amazônia e tinha 15 igrejas, né? E daí eu fazia um sermão e pregava ele em várias igrejas, né? Aí a minha filha falava assim: pai, você vai pregar o que hoje? Eu falei assim: eu vou pregar assim. Mas pai, eu já ouvi. Eu falei assim: mas filha, não tem outra coisa. Mas pai, não tem outra coisa? Não. Eu falei assim: não, filha, mas... Aí ela puxava a minha orelha, né? E agora a gente refletiu um pouquinho no primeiro momento, vamos repetir no segundo momento, que Deus nos auxilie na reflexão e no estudo da sua palavra. Eu vou colocar aqui a minha cola e a gente vai desenvolvendo. Só lembrar os irmãos que no final do culto nós vamos fazer a leitura da ata, tá bom? Então, os irmãos possam permanecer por alguns minutinhos aí para fazermos a leitura da ata. Gênesis 41 é o nosso ponto de partida da palavra do Senhor. Gênesis 41 é o nosso Gênesis 41 é o nosso ponto de partida, aqui pelo qual nós vamos estar iniciando a nossa reflexão nessa manhã. Eu quero refletir um pouquinho com os irmãos nessa manhã sobre um personagem muito importante e que nos deixa feliz com o final e o desfecho de sua história. Ele tem um início muito turbulento, a sua vida passa por altos e baixos, mas no final ele acaba recebendo aí uma coroação e uma premiação muito importante. Por isso que eu quero dizer para mim e para você nessa manhã que apesar de nossa largada tenha sido talvez turbulenta, talvez tenhamos passado por momentos difíceis, por situações que não compreendemos, por altos e baixos, eu quero dizer que no final nós vamos glorificar o nome de Deus e vamos ser felizes por tudo aquilo que passamos. A nossa reflexão nessa manhã vai baseada no personagem particularmente eu gosto muito, que é o José do Egito, e eu gostaria de abordar aqui nessa manhã algumas características muito importantes na vida desse jovem. As características de José, elas são refletidas com um ponto muito importante dentro do seu processo de sucesso. Nenhum líder, nenhuma pessoa chega a um determinado ponto sem apresentar algumas características importantes. E nessa manhã, quero pedir a ajuda de Deus e também que nós possamos apresentar esse estudo e percebermos algumas dessas características importantes aqui a partir do Gênesis 41. Só para nós nos situarmos, o faraó, ele se encontra atribulado pelo fato de ter tido um sonho. E ninguém conseguia apresentar a solução desse sonho para o faraó. E foi mencionado de que José era uma pessoa que interpretava sonhos. José é chamado perante o faraó, e ali o José interpreta os sonhos dizendo: faraó, este sonho que tens é 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Conhecemos muito bem a história. E esse período são períodos
ruins, 7 vacas magras. E 7 vacas gordas são períodos abençoados. E após José interpretar esse sonho, vem agora a fala do faraó, é o qual nós iremos ler aqui a partir do verso 37. Gênesis 41, a partir do verso 37, que diz assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono serei maior do que tu. Verso 44. Disse ainda ao faraó José: eu sou o faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém se levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. José se chamou faraó Zefanate Parneia. E ele casou com Potífera, a sua mulher. E desse casamento, no verso 51, diz que José teve 2 filhos. O primogênito chamou Manassés e disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. E o segundo filho chamou Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Amigos, uma pessoa de sucesso, ela não aparece por acaso. Ela apresenta algumas características importantes. Às vezes essas características já estão bem distintas dentro do seu dia a dia, ou às vezes essas características elas precisam serem polidas, lapidadas. Elas precisam ser ali de alguma forma colocada no fogo para que esse diamante maravilhoso e brilhoso possa aparecer. José, aparentemente, ele começa a sua vida como um garoto muito mimado e apresentando ali algumas características que desagradavam aos seus irmãos, apresentando algumas características ali, quem sabe até de um menino muito mimado, e apresentando ali a forma de entregar os seus irmãos para o pai. E isso deixava seus irmãos mais velhos enfurecidos. Mas era um garoto que era o filho da velhice de seus pais, e apesar de apresentar essas características muito boas, o seu pai o amava muito, e isso deixava seus irmãos enciumados. A gente sabe que José foi ali jogado no fundo do poço, e ao mesmo tempo foi vendido como escravo para o faraó. Como escravo, não apresenta José nenhuma condição de uma estrutura familiar. José não é apresentado nenhuma condição de uma estrutura paterna. Ele chega num lugar distante, em uma terra longínqua, longe de seu pai, de sua mãe, de um aconchego, e é vendido como escravo. Porém, chegando em uma cidade como uma pessoa derrotada, sem perspectiva de vida, o curso de sua vida é desenvolvido dentro de um processo pelo qual ele se torna o segundo maior homem do Egito, abaixo do faraó. Mas como pode uma pessoa que chega a um local distante como escravo, sem saber pronunciar sua língua materna, longe de pai e mãe, apresentando ali uma solidão, como é que esse jovem chega do fundo do poço a um lugar de supremacia, a um lugar de excelência colocado naquele local? É nesse contexto que eu gostaria de verificar, junto com vocês, algumas características na vida desse jovem. A primeira delas é a parte em que ele mantém firme os seus propósitos. José, ele quando chega dentro daquele processo, ele não consegue ali, ele consegue manter firme os seus propósitos, ele consegue manter firme os seus ensinos.
José, ele não consegue, ele não se detém pelas circunstâncias. José, ele mantém ali uma primeira característica muito forte dentro do seu propósito, é a característica de ser uma pessoa que mantém o seu caráter, ele mantém os seus propósitos. Em um determinado momento, a esposa do faraó começa a assediá-lo. E um jovem distante, longe de casa, poderia pensar, ó, Deus não está vendo, estou aqui mesmo, já fui vendido como escravo, para que seguir a igreja, para que manter os meus princípios, para que estar diante da presença de Deus, não tem ninguém olhando, eu vou compactuar com essas ideias sórdidas e sujas, apesar de estar na presença do Senhor, mas as coisas não estão dando certo para a minha vida. Mas José não, ele mantém o seu caráter nobre, distinto de uma pessoa que está na presença do Senhor. Ele se recusa a participar daquela prática, e como consequência dessas dificuldades, José é colocado ali na prisão. Depois que entrou o pecado no mundo, nosso caráter sofreu abalos muito fortes. E diante de coisas difíceis, diante de situações difíceis, é muito provável que um momento ou outro, se não tivermos muito ligado com Cristo, podemos escorregar diante de nossos propósitos. Existe um ditado popular que diz assim: a ocasião faz o ladrão. Mas a ocasião não faz o ladrão, a ocasião revela o ladrão, a ocasião revela o mentiroso, a ocasião revela o adúltero, a ocasião revela as fraquezas pelas quais nós nos desenvolvemos. A permanência dentro dos propósitos, a permanência dentro dos caminhos, é um ataque muito forte que sofremos a todos os instantes de nossa vida para largarmos os nossos propósitos, os nossos verdadeiros ensinos e permanecemos em outras coisas. Mas e como vamos conseguir manter esse propósito, esse caráter? Filipenses 1,6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É maravilhoso saber que apesar dos ataques malignos, apesar de todas as cantadas sórdidas para desviarmos, abandonarmos a nossa fé ou sairmos da presença do Senhor Jesus, existe um Deus que está trabalhando na nossa vida. E essa obra que Ele começou dentro de nós, de restauração dos nossos pensamentos, de restauração dos nossos do nosso caráter, de restauração dos nossos valores, essa obra maravilhosa que Ele começou de nós, Ele está concluindo dentro de nós. E você hoje é melhor do que ontem. E amanhã você vai ser melhor do que hoje. E cada dia bem melhor na presença do Senhor. Amém? É isso. O diabo trabalha para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para salvar, reconstruir, regenerar e nos colocar diante dele. Uma segunda característica muito importante na vida de José. O faraó fala: José, não existe ninguém no Egito como tu. Existe o Espírito de Deus pairando sobre você. Não conheço ninguém no Egito igual a você. E você vai administrar a minha casa. A tua palavra obedecerá todo o Egito. Somente no trono eu serei maior do que você. Uma segunda característica de José é fazer as coisas com muita excelência. É fazer as coisas com carinho, com dedicação. José não se rebela, José não reclama, José não murmura. Se ele vai para a prisão, daqui a pouco ele está comandando a prisão, porque ele coordena aquela prisão de uma forma e ele coloca um preso num lugar, ele varre ali, ele coloca outra coisa. E se ele é colocado diante de um mordomo, ele cuida das roupas, ele cuida do jardim.
Ele cuida do almoço, do jantar, ele cuida dos empregados, ele cuida dos animais. Ele tem uma preocupação para que tudo saia com excelência. Ele tinha tudo para dizer assim: olha, Senhor, o Senhor não está agindo correto comigo. Eu tenho estado sempre em tua presença. Mas o que eu tenho recebido é só lapada nas costas. Eu tenho recebido bordoadas na vida. E sabe de uma coisa, Senhor? Não vou fazer mais as coisas direito. Porque se o Senhor estivesse comigo, eu não teria sido jogado no fundo do poço por meus próprios irmãos. Meus pais não estariam sofrendo. E agora onde eu estou em uma prisão. José tinha tudo para ser uma pessoa revoltada, irritado, murmurador. Mas ele não, ele faz tudo com excelência. E Colossenses capítulo 3, verso 23 diz: tudo o que fizer, faça com amor, de todo o coração, para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3, 23. Lucas 16, capítulo 10, diz assim: quem é fiel no pouco, também sobre o muito vou colocar em tuas mãos. Salmo 107, 22 diz: Deus deseja que sejamos adoradores por excelência. Senhor Deus, nos ajude a sermos o melhor pai, o melhor filho, o melhor esposo, uma melhor esposa, o melhor amigo. Ó Deus, nos ajude a não sermos uma pessoa que faça as coisas de qualquer jeito. Se temos algumas deficiências, da procrastinação, da dúvida, do medo, se as nossas fraquezas de caráter nos impedem de sermos uma pessoa melhor, Senhor, nos ajude, corrige. José não se contenta a ser mediano, ele não aceita, ele não tem preguiça, ele quer buscar mais e melhor. Mas o que me impressiona em tudo isso é porque tudo isso que ele se desenvolve diante de uma circunstância que ele está vivendo muito ruim. Se a vida te entregou limões, faça uma limonada. Faça uma limonada. Se você tem motivos para chutar o balde, se você tem motivos muito grandes para não trabalhar com carinho, amor e dedicação, peça ao Senhor: Senhor, muda o meu entendimento, muda os meus pensamentos, para que eu não seja uma pessoa triste, amargurada, mas que a vontade de fazer sempre mais e melhor possa estar dentro do meu coração. Que a desorganização, que o desleixo, e que a preguiça, que a mornidão, que a apatia, que essas coisas que produzem para que eu não seja melhor, Senhor, tira isso do meu coração, em nome do Senhor Jesus. Porque a boa obra que o Senhor começou em nós, Ele vai terminar. Além de ser uma pessoa de excelência, além de ter um caráter que se mantém firme diante das investidas malignas, José apresenta agora uma característica muito importante. E o faraó fala assim: José, olha, você vai ser o segundo homem maior no Egito. Você agora vai ter uma esposa. Você vai receber um anel. E você agora vai ter filhos. Sabe o que significa isso, irmãos? As bênçãos de Deus sobre nossa vida. Quando Deus vai abençoar uma pessoa, Ele não a abençoa de forma parcial. Ele vai abençoar a nossa vida dentro das áreas que precisamos, da área familiar, da área financeira, da área emocional. Ele quer abranger toda essa área dentro de nossa vida. Ele quer curar essas coisas. Porque o nosso Deus é um Deus de totalidade. Nosso Deus é um Deus que não quer te deixar feliz em uma situação e em outra você está pendente com Ele. E o nosso Deus deseja atuar. Por isso, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, se tem alguma área que está pendente,
Senhor, por que o Senhor não está agindo nessa área? Eu preciso que o Senhor coloque a mão. É um emprego, é uma cura, é uma libertação. Senhor, age nessa área. A tua palavra diz que o Senhor age de forma totalitária, abrangendo todos os aspectos da vida. Senhor, e nessa área da minha vida está pendente. Estou triste. Já bati em várias portas. Senhor, entra com providência. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Senhor, entra na minha casa, cura. Eu preciso estar na tua presença. Preciso ter alegria de estar na tua casa. Uma terceira característica apresentada por José. José, ele tem a sua esposa. E agora ele tem 2 filhos. O primogênito José chama de Manassés. E disse: Deus me fez esquecer todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Uma característica importante também das pessoas que chegam ao sucesso, as pessoas que encontram cura e libertação, está relacionada a virar a página da vida. Está relacionado a como lidamos com o passado. Está relacionado com as coisas que nos machucaram. Está relacionado com as coisas que nós sofremos. Todo mundo sofre, né? Adultos, crianças. E o diabo sabe, se ele atacar a nossa vida na infância, vão produzir adultos amargurados, tristes, inseguros. Outro dia eu fui na escola adventista e encontrei um garotinho, fui pastor do pai dele, e aí ele estava assim, aí eu falei com ele assim: Oi, fulano, tudo bem? Ele falou assim para mim: tudo. Tudo. Falou só isso. Aí eu falei para ele assim: Você cresceu? Ele falou: sim. Sim, cresci. Nossa, você está um rapazão. Pastor, você não sabe que eu preciso crescer mais? Ele já estava irritado com alguma coisa que estava machucando ele já de pequeno. E os nossos problemas, eles podem acontecer na vida adulta, mas também pode acontecer no decorrer da nossa infância, do nosso dia a dia. A questão toda é, Salmo 84, verso 6 diz: Bem-aventurado o homem que, passando pelo vale árido, faz nele um manancial de bênçãos. Bem-aventurado o homem que, quando passa pelo vale árido, pela terra seca, pelo sol quente, pelo deserto, faz dele um manancial de bênçãos. Deus deseja que eu e você sejamos um canal de bênção, mas o diabo deseja que eu e você sejamos um canal de tristeza. E a gente tem que pedir a Deus sempre assim: Senhor, eu quero ser um vaso de bênção. Me ajuda a ter uma palavra de edificação, me ajuda a ter uma palavra de entendimento,
me ajuda a apaziguar, me ajuda a aconselhar o meu esposo, o meu filho, me ajuda a encontrar paz dentro da minha jornada, dentro da minha caminhada, porque a tua palavra diz que o teu fardo é leve, e eu quero ser um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. És-me submisso a teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Senhor, me ajuda a lidar com o meu passado, com os meus traumas, com as decepções. Entra com providência, entra com cura. E eu estou olhando o relógio ali, me resta 3 minutos. E a gente vai terminar. E a última característica de uma pessoa vencedora, ela é: então o faraó mandou chamar José, desculpa, 16 diz, respondeu José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta para o faraó. 41:16, quando o faraó chama José e fala assim, olha, não está isso em mim, mas o Senhor nosso Deus vai dar resposta. Quarta e última característica. Claro que tem muito mais características, mais de 100 características na vida de José. Perseverança, determinação, garra, tudo isso são elementos que incluem a vida desse jovem. Mas uma que impressiona muito, ele falar em Deus. Seu pai teve uma experiência muito forte, Jacó. Seu pai, seu avô e seu trisavô, Abraão, Isaac, Jacó, essa linha teve umas experiências sobrenaturais de um Deus, mas ele não aparece no momento que veio um fogo, veio uma voz, veio um trovão, veio um raio, fala, não, ele sai de casa aos 17 anos com aquela experiência que seus pais haviam ensinado. E onde aparece Deus na vida de José? Mas ele fala em Deus o tempo todo. O tempo todo ele fala em Deus. Ele está na prisão, ele fala em Deus. Ele está sendo perseguido pelo adultério, ele fala em Deus. Ele está jogado no fundo do poço, ele fala em Deus. Em todos os momentos da vida dele, ele está em Deus. Ele é chamado para estar na presença do faraó, ele fala em Deus. O Senhor Deus vai estar comigo, o Senhor Deus está agindo na minha vida. Embora eu não saiba por que isso está acontecendo, embora eu não saiba por que as dificuldades estão vindo sobre a minha vida, mas o Senhor Deus está comigo, e o Senhor Deus vai me ajudar, e o Senhor Deus vai me dar a vitória, o Senhor Deus vai me tirar do fundo do poço, e vai me colocar no local que Ele deseja que eu esteja. Amém? O Senhor Deus vai agir. Ele tem essa sensação de que Deus está com ele não tem uma sensação de abandono. Nessa manhã, eu quero falar com o Senhor, Senhor Deus, me ajuda a ter essa certeza da Tua presença na minha vida. Se entrou alguém aqui nessa manhã pensando assim, talvez o Senhor Deus já não está mais agindo sobre mim, talvez você tenha pensado em resolver algumas coisas do seu próprio jeito. Talvez você esteja pensando em ir por um caminho que tomar uma decisão muito forte. Espera um pouco. Ora ao Senhor, porque Ele está ao nosso lado. E Ele diz na sua palavra, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai,
queremos colocar no teu altar, nesse momento, todas as nossas lutas. Na certeza que a obra que o Senhor começou em nós, o Senhor não vai parar. Te pedimos as tuas bênçãos e que o Senhor continue conosco. Em nome de Jesus. Amém.